Cumprimentamos os irmãos aqui, o pessoal em casa, que vai alcançando a condição de nos acompanhar em mais essa nossa transmissão, a pregação da palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio, nosso abrigo, nosso esconderijo. E o texto diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, lugar de poder, socorro bem presente na angústia. Então, enquanto você estiver angustiado, abatido, triste, volte-se para o Senhor. Ele muito compreende, entende e tem uma condição magnífica, impressionante para nos socorrer. Ele quer nos socorrer. É a sua missão, seu agir para com os seus. Israel atentava-se para isso. E o salmista, no Salmo 46, começa o salmo com essa expressão: não estamos desamparados. Amém? Temos o melhor amparo. De vez em quando a gente contempla milagres na última hora, não é? Parecido com encontrar algo perdido na hora mais precisa que você, de tal utensílio você necessita. Pensou, encontrei meu microfone perdido, estava aqui na região, estava aqui próximo, e depois da leitura da Bíblia, na abertura do culto e oração, Deus nos concedeu tal privilégio. Não vamos usar aquele outro recurso, estamos com este. Fiquei feliz, fiquei empolgado, deixar eu prego 2 horas. Não, estou brincando. Vamos lá para o Salmo 23. Eu torço para que eu possa ter um alinhamento de ser com o assunto de hoje, do Salmo 23, de maneira que possamos ter no termômetro de Deus aquele aquecimento que nós precisamos. Daqui uns dias eu vou colocar o celular aqui bem junto ao meu tórax, e aí então eu vou soltar a gravação da Esther com 3 anos, recitando o Salmo. É claro, evidente, que depois a gente vai fazer um ao vivo dela de hoje. Então já prepara, Esther, daqui uns dias você vai recitar aqui, uma live, o Salmo 23. Aí nós vamos fazer aquele parâmetro de quando tinha 3 anos, e os anos correram velozmente, os 17 anos passaram rapidamente, está com 21. Por esses dias nós vamos ter essa apresentação do Salmo 23. Na época em que eu ensinava no nosso programa de rádio, era diário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado tinha Salmo 23. E numa dessas apresentações no rádio, a irmã Inês estava em Barretos e ouviu uma dessas nossas apresentações, e o ano passado ela me desafiou a trazer as mensagens do Salmo 23. Eu estou escrevendo essas mensagens do Salmo 23. O livro chamará O Senhor do Salmo 23. É o título do meu livro. Um dia eu publico ele. Se tão logo Cristo não voltar, quem sabe um dia nós publicamos, e vou guardando as gravações para publicar, se Deus abençoar e assim for da vontade dele, o livro O Senhor do Salmo 23. Estou envolvido muito em pesquisa sobre isso. Você viu? Estou indo até para lugares com ovelhas. Senti não ter pego aquele cabritinho no colo ontem, né? A Célia pegou e eu não peguei para fazer uma foto. Muito bem, então lá no Salmo 23, falar de cor, você me acompanha aí comigo. Onde eu tropeçar, você me segura, tá bom? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Alguém falou ali que eu fui certinho? Estamos treinando, sempre recitando, para ficar gravado na memória. Vamos então a uma palavra de oração nesse momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque o seu pensamento no trono celestial. Você que está nos acompanhando também pela transmissão, na sua reverência aí onde você está. Não sei até onde nós estamos chegando, mas em alguns lugares nós estamos chegando, para a glória e honra do nome do Senhor Deus. Deus bendito, Deus eterno, o Senhor tem demonstrado para conosco, através de misericórdia e graça, um amor que vem para nos mostrar que o Senhor nos ama de uma maneira profunda, intensa. Em Cristo este amor foi demonstrado. Ainda há pouco, congregacionalmente, cantávamos: Jesus, pastor amado. Como é bom saber que Jesus é o nosso supremo pastor, e ele demonstrou numa prova do amor do Senhor por nós, na cruz, o amor na sua mais profunda e intensa forma de apresentação, o sacrifício de Jesus. Obrigado, Deus bendito, por Jesus Cristo, por essa obra do Senhor, para que hoje, no presente momento, reunidos neste lugar, congregados com o propósito de, servindo ao Senhor, aprendermos também, em culto, em adoração, a algo da palavra do Senhor. Que tal palavra fale conosco nessa noite, desperte o nosso ser. Nos entregamos orando no nome de Jesus. Amém. A impressão que nós temos é que cada momento nosso na presença de Deus é esse o momento. Depois que encerrarmos a reunião e retornarmos para o nosso lar, você presencialmente aqui, desde o início do nosso culto, com leitura, louvores, e agora com a pregação da palavra do Senhor, é Deus tratando conosco. É a misericórdia de Deus, o agir de Deus para conosco. O Salmo 23 é o Salmo do Senhor do Salmo 23. Entendemos de início quem é o Senhor do Salmo 23. É você ovelha do Senhor do Salmo 23? O Senhor do Salmo 23, mais especificamente, vem de Deus para Cristo. E Cristo é aquele que de si mesmo declarou ser o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Entendemos que é ovelha do Senhor do Salmo 23, toda pessoa que tem recebido Cristo como seu Senhor e Salvador, creu nele, ouviu a sua voz e o está seguindo-o. Ele é
o seu dono, o seu administrador, responsável por cuidar de você. E Davi, o autor do Salmo 23, era alguém que se apresenta como a ovelha do Senhor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Define-se aí que é uma ovelha aos cuidados daquele que é o melhor pastor. Nada me faltará. Esse nada me faltará estabelece as provisões de Deus, o Senhor, ou seja, Cristo, o Senhor do Salmo 23, para as suas ovelhas. E olhando para essas provisões, é a ovelha que está contente, alegre, satisfeita com os cuidados recebidos do seu pastor, portanto, não lhe falta nada, nem cuidado, carinho, atenção. E essas provisões, do nada me faltará, leva-nos por todo o salmo agora a contemplar no nada me faltará o que verdadeiramente não vai faltar. Não vai faltar, em primeiro lugar, completa satisfação. E nós começamos a entender essa completa satisfação com a primeira declaração do verso 2. Ele me faz repousar. Você começou a entender comigo que repousar, deitar, embora seja necessário e importante para a ovelha, é preciso que situações sejam satisfeitas, sejam cuidadas para que isso aconteça. A primeira que nós entendemos é que nenhuma ovelha vai repousar, vai deitar, se ela estiver com medo, temor. E quem é que vai promover, estabelecer a condição para que a ovelha lance fora o temor e possa repousar? Essa é a tarefa do pastor. Aliás, eu disse para você que o cheiro, a voz, isso você gravou, e a presença do pastor já é suficiente para mudar o ambiente da ovelha, para trazer tranquilidade para ela. Cheiro, voz, presença já modifica o quadro. E nós entendemos esse paralelo, olhando para a vida cristã, nós seres humanos também somos acometidos pelo medo, principalmente do desconhecido. E nada melhor do que a manifestação da presença do Senhor para lançar fora o temor, o medo. E hoje à noite, nós chegamos a uma outra situação que também pode impedir, atrapalhar a ovelha de repousar, deitar em pastos verdejantes. Em segundo lugar, há uma outra situação que é tarefa do ovelheiro livrar a ovelha, para que ela possa descansar, para que ela possa repousar. É tarefa do ovelheiro livrar a ovelha da tensão, rivalidade e disputa dentro do próprio rebanho. Deixa-me colocar para você, a gente vai estudando, entrando nesse assunto dos animais. Eu coloquei como título para nossa devoção no Salmo 23 hoje à noite, a ordem da dominação, a ordem da dominação. Ordem lembra estrutura, organização. Dominação lembra domínio,
poder, supremacia que alguém exerce sobre outra pessoa ou coisa. Deu para você entender? Então, ordem da dominação. Algo tenta dominar algo. Ou a dominação, a supremacia, o poder de alguém de uma pessoa sobre outra. Como nós estamos falando de ovelhas, em todas as sociedades de animais, existe essa chamada ordem da dominação. Então, quando você começa a conviver com criação de animais, meu pai certamente sabia disso, criou animais, o sítio que nós fomos ontem, certamente sabem disso. Por exemplo, num galinheiro, sabe como é que é chamada essa ordem da dominação? É chamado de ordem da bicada. Galinheiro. Já com o gado bovino, essa ordem é chamada ordem da chifrada. E com o gado ovino, com as ovelhas, essa ordem é chamada ordem da marrada. Interessante isto. As ovelhas dão marradas com a cabeça, empurrões. Inclusive, depois você vai ver em casa, não veja agora não, hein? Mas veja em casa. Estou até comentando ontem no sítio sobre isto, porque alguém lá falou, olha, se deixar a ovelha, mata vaca. É lógico que uma ovelha robusta, forte, num combate de choques de cabeça, tem um vídeo na internet, a vaca vem a toda velocidade, 20, 30 por hora, 40, e a ovelha também. E elas se chocam. Imagine você, impressionante. Todo mundo pensa, a vaca matou a ovelha. Você vai ver o vídeo na internet, na menor fração de tempo possível que acontece o impacto. A vaca desaba, já morta, em questão de fração de segundos. Interessante isto. E no nosso estudo aqui, geralmente, na questão da ovinocultura, da rivalidade, da disputa que ocorre, da competição. Então imagine você que nós teríamos então uma ovelha gorda, forte, arrogante, ardilosa, e essa ovelha, por sua vez, ela é dominadora, e ela se apresenta como líder do grupo, dos carneiros, das outras ovelhas, e ela quer manter a sua posição de prestígio, fazendo o quê? Dando marradas, expulsando as outras fêmeas e cordeiros dos melhores lugares, ou de um canto predileto, de um lugar predileto, em que tais ovelhas, ou carneiros, ou cordeiros estejam. E o interessante é que, sucedendo essa ovelha numa ordem precisa, os outros animais vão fazer o mesmo, todos estabelecendo e mantendo a sua posição exata no rebanho pelo emprego das marradas. Essa tática que eles usam, ela vai tirar a ovelha do lugar tranquilo. Imagine o rebanho ali, na posição de repousar, e de repente essa ovelha forte, ela se posiciona e quer expulsar a ovelhinha mais fraca do lugar em que ela está. E ela vai fazer isso. E ela faz isso. E ela vai dar marradas. Este aspecto é tratado com termos bastante vívidos em Ezequiel capítulo 34. Aliás, Ezequiel capítulo 34 é o capítulo do pastor e das ovelhas. Profecia de Ezequiel capítulo 34. Vamos lá para esse texto, na leitura da palavra, Ezequiel 34.
dos versos 15 a 16. Deixa eu encontrar o meu Ezequiel aqui. Ezequiel é antes de Daniel, ajudou você? Ezequiel é antes de Daniel. Depois de Lamentações de Jeremias. Ezequiel 34. Deus tem uma profecia aqui contra os pastores infiéis de Israel, mas ele vai falar também contra certas atitudes de certas ovelhas. Veja lá comigo o versículo 15, onde a palavra de Deus diz, Deus aqui está dizendo, eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Lembra, Davi diz a ele, me faz repousar. Verso 16, a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e forte destruirei. Você fica sem entender, por que Deus diz que vai destruir a gorda e a forte? E ele diz aqui, apacentá-las-ei com juízo. Vamos seguir lá para o verso 20 e 22. Por isso o Senhor Jeová se lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Por quê? Porque o gado gordo procede, como eu tenho mencionado para você, com as marradas, os empurrões, querendo os melhores lugares. Verso 21. Visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora, eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre o gado miúdo e o gado miúdo. Aqui trata-se de um fato, de um espantoso exemplo da perfeição científica ao mencionar um fenômeno natural. Tem as ovelhas fortes e tem as ovelhas fracas. E a ordem de dominação envolve isso. A ovelha forte, ela quer ser a líder, ela quer ter a sua posição. Que coisa, né? Até entre os animais. Tem uma pombinha que visita a minha casa constantemente. Eu sempre sei que aquela pombinha é a mesma pombinha que está sempre indo lá. Ela tem apenas uma patinha, acho eu que é a esquerda. A direita ela perdeu num acidente. Então ela é uma deficiente, uma pombinha deficiente física. E um dia ela estava lá, eu joguei ração no chão, ela estava comendo, tinha bastante, estava para alimentar 3, 4, 5, 10 pombinhas. E chegaram as outras e querendo expulsar essa e outras. Tinha uma que queria dominar sobre todas. E como ela fazia isso? Na ordem da bicada, dando bicadas. Você pensa, que coisa, que egoísmo, que atitude, dominando, querendo tudo só para ela. É assim. E nós entendemos aí, amados, que por causa dessa atitude, desses tipos de ovelhas, ovelhas fortes, ovelhas gordas, uma vez eu estava pregando, passei nesse texto aqui, e tinha um irmão na igreja bem gordinho, depois ele chegou até a fazer uma cirurgia bariátrica. Ele achou que eu estava falando algo contra ele. Não, não é nada disso, amados. Estamos falando aqui de ovelhas fortes, massacrando ovelhas fracas, e Deus diz, vou tratar com elas. Eu vou julgar. Elas dão empurrões. Elas querem liderar. Supremacia só para elas, ou a supremacia com elas, o poder, o domínio. E aí há um conflito no rebanho, por causa dessa rivalidade, disputa, competição, por auto-reconhecimento, por autoafirmação, vai existir esse conflito no rebanho.
Esse conflito descreve uma cena que a ovelha não pode deitar tranquila e descansar. Ela tem sempre que levantar para defender a sua posição, para defender o seu direito e responder aos desafios do intruso. Interessante é que a cena mais ou menos acontece assim: uma ovelha velha, fortona. Vou descrever a cena aqui que o Felipe colocou. Eu acho interessante a encenação que ele fez. Uma ovelha velha, forte, ela encaminha-se para uma mais jovem. Ela nunca vai pegar uma outra da mesma posição, sempre vai para uma mais fraca. Vai encaminhar-se. A ovelhinha está ali, a mais fraca, contente, satisfeita, quer descansar tranquilamente, está descansando tranquilamente no recanto ensombrado. A ovelha velha, forte, estou dizendo velha porque ela ganhou força, com tempo, experiência, e ela então inclina o pescoço, vira, faz um giro com a cabeça, arregala os olhos, está mirando a outra ovelhinha. Toda essa mímica é para dizer para a ovelhinha, em gestos: saia desse lugar, saia daí, saia do meu caminho, saia desse terreno, esse lugar é meu. Se não, e aí então, se a ovelhinha não saltar para o outro lado, ela será impiedosamente espancada como amarrada. Ou então, se a ovelhinha aceitar o desafio, basta 2 ou 3 empurrões para ela fugir, correndo o mais rápido possível, em busca de socorro, em busca de ajuda. O que este conflito constante vai causar dentro do rebanho? Vai contribuir, vai estabelecer um fator debilitante. O que vai acontecer com os animais? Eles vão se tornar nervosos, tensos, irritados, inquietos, vão emagrecer, e a irritabilidade vai tomar conta deles. Como resolver isso? Será que a ovelha fraquinha tem que puxar um diálogo com a ovelha forte, matreira, ardilosa? Será que a ovelha tem condição de resolver esse problema entre elas mesmas? Será que está com a ovelha, com o rebanho ali, a condição de resolver o problema? De solucionar tal questão? Não. Percebe que Davi diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É do conhecimento de todos nós que o bem-estar de qualquer rebanho, de qualquer ovelha, depende do cuidado do seu pastor. De quem ou a quem elas estão sendo a responsabilidade do pastor. O que muda esse quadro para a ovelha? O que vai mudar essa situação, dessa rivalidade, dessa disputa por autoafirmação, por autorreconhecimento? Vai ser exatamente a presença do pastor. Quando eu digo a presença do pastor, eu quero que você entenda o seguinte: essa rivalidade, essa disputa, essa competição é muito comum acontecer quando o pastor não está por perto. Basta o pastor se aproximar, se ela começar a sentir o cheiro, a voz, a presença dele. Nesse ponto, as ovelhinhas são essas ovelhas. Eu disse que a ovelha gorda, forte, ela é o quê? Ardilosa. Ela é esperta nesse sentido. Sentiu a presença do pastor,
Muda-se o quadro, para! Aí você vai ver a ovelha, parou, mudou o quadro, deita uma, deita outra, chegou o pastor, a ovelhinha fraca, tem a consciência, agora não vou ser importunada, não vou ser atormentada por essa ovelha que estava pronta para me dar barradas, empurrões. Cessa, para! Imediatamente, a presença do pastor muda a situação. Aí o Rafael que vai, daqui uns tempos, nós vamos montar o nosso sítio, hein? Quem sabe, hein? Vamos montar o nosso sítio. Não, mas eu arrumei um sítio agora familiar, né? Da nossa colega Camila, fomos lá ontem. Eu estava lá no sítio ontem e eu vi 3 ovelhinhas. Não sei se é 3 ovelhinhas, se tinha uma cabrita no meio. Eu pensei que elas estavam passeando. Elas veio assim andando, eu estava de longe, eu vi elas vindo. Eu levantei e falei, onde é que essas ovelhas vão? Que elas estão, parece que elas estavam passeando. Dava a impressão que elas estavam indo para o shopping, pela maneira como elas estavam caminhando. Sim, uma ao lado da outra. Aí eu levantei, tive uma visão geral do que estava acontecendo. Sabe onde é que elas estavam indo? Tomar água. Vieram, chegaram e saciaram a sede ali no lugar em que havia água. Aí teve a cena também do cabritinho que nasceu há alguns dias e a Célia pegou ele no colo. Quando a Célia soltou o animalzinho no chão, ele saiu correndo para o outro lado e a mãe dele, que estava no cercado fechado, já gritou, filho, onde você vai? Ele gritou, mamãe, mamãe, mamãe. E ela, vem para cá. E ele querendo vir, e nós estávamos ali, e de repente ele veio correndo, tinha um vão ali no curral, ele já passou naquele vão, entrou, e sabe o que ele foi fazer? Imediatamente, foi mamar. Procurou o consolo da mãe mamando. Tem uma foto lá que aparece ele mamando. Acho que não é meu carro não, né, Felipe? Olha lá para mim fazendo um favor. Tamo aqui, ó, tem que levar. Vai que o alarme disparou lá, é o meu. No F aqui, viu? Só observa lá, tal, fazendo um favor. Mas eu gostei da marronzinha, né? Aquela ovelhinha, ela me familiarizei com ela. Só que ela não gostou de mim, eu sou estranho para ela, para eles também lá. Todo o rebanho ali, eles estão confinados, eles não têm pastos verdejantes, eles comem a ração que lhes é dada. E quando foi a hora deles comerem, eles correram para comer. E é interessante você conviver. Se bem que eu saí lá, o cheiro da ovelha, o cheiro do bode é incrível, né? Saí lá para que eu estava cheirando bode, uma coisa assim. E com cheiro de ovelha. Mas deixa eu dizer para você, lá no aprisco que elas estão, tem uma pele de ovelha lá. Uma ovelha que a mãe deu a cria, a ovelha morreu. O filhotinho morreu. E havia uma outra ovelha de uma outra cria que eles queriam colocar com essa ovelhinha para ser amamentada por ela. E a única forma dela aceitar amamentar a ovelhinha de uma outra cria foi quando eles colocaram a pele da ovelha em cima do corpo dessa ovelhinha que precisava ser amamentada. E aí a ovelha aceitou amamentar aquela ovelhinha com o cheiro, né? O couro estava em cima. Interessante processo. Em qualquer firma comercial, qualquer escritório, qualquer família, qualquer igreja, qualquer dominação, qualquer grupo, seja ele grande ou pequeno, existe uma luta pelo status, por reconhecimento. Há uma luta por autorreconhecimento, autoafirmação. É interessante que a maioria das pessoas vai lutar para ser o quê? A ovelha
chefe. Damos marradas, empurrões, brigamos, competimos, e nessa luta, algumas pessoas saem feridas. É nessa conjuntura que surge algo terrível, que surge a inveja. Quando mesquinhas desavenças vão se transformar em um ódio terrível. Lembra de Caim e Abel? A rivalidade, a disputa, a competição partindo, claro, não de Abel, mas de Caim. Surgiu o quê? A inveja. Caim teve inveja de Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel. Naquela época, num oferecimento, uma apresentação de uma oferta, descia fogo do céu e consumia. Era Deus aceitando. Abel colocou no altar o que Deus havia descrito como sacrifício que agrada a ele. Abel foi o quê? O que Abel era? Pastor de ovelhas. Do melhor do seu rebanho, Abel apresentou. Tudo bem. Caim foi agricultor, nada de errado com isto. Poderia negociar com Abel, comprar o melhor cordeiro e oferecer em sacrifício. Ele estaria apresentando melhor para a compra e melhor para o sacrifício. Mas ele nutriu rivalidade, ele queria auto-reconhecimento, auto-afirmação. Espera aí, eu sou Caim. Aliás, Caim, eu estou falando de Caim aqui, né? Eu sou Caim. Por que a dele foi aceita e a minha não? O que é que a dele tem de melhor que a minha não tem? Estou apresentando o melhor. Mas não era no formato daquilo que agradaria a Deus, como Deus havia descrito. Você já observou que nesse terreno acontece uma outra situação? Vem o desprezo, inveja, nutrindo um terrível ódio que levou Caim a atentar contra a vida do seu irmão Abel. Considerando a população da época, o índice de inauguração de assassinato foi grande, foi enorme. Ainda que fosse um sendo assassinado, Abel foi o primeiro a morrer no cenário daquilo que Deus havia dito depois do homem pecar, que experimentaria a morte física. Caim matou Abel. E por que Caim matou Abel? Porque era do maligno. Tal atitude dele foi uma atitude infernal, diabólica. Inveja é algo ruim. Quando nos acomete é terrível. A Bíblia, no tocante a Jesus Cristo, nos ensina, lá em Filipenses, como é difícil praticarmos aquele texto, cada um considere os outros, Filipenses capítulo 2, superiores a si mesmo. É difícil isso. Romanos diz, capítulo 14, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra, a quem temor, temor. Tem aqueles que mandam, e tem aqueles que obedecem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cada pessoa, num certo sentido do plano e propósito de Deus, ela é única. Deus trata com ela da maneira que Ele quer tratar. Vivemos numa sociedade onde a rivalidade acirrada cresce gradualmente e leva o indivíduo a um modo de vida que ele tem que estar sempre defendendo a si mesmo,
seus direitos, sua posição do resto do grupo. Acontece isso na política. Um querendo ser mais do que o outro. Um querendo destruir o outro. Um querendo se mostrar, não. Eu é que entendo disso. Eu é que tenho a solução. As pessoas querem se auto-afirmar, auto-reconhecimento. De vez em quando tem aquela pessoa que diz assim: ei, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Não tem isso. Em contraste, o que o Salmo nos mostra? O salmista diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Salmo mostra o povo de Deus repousando, calmo, satisfeito. Uma das mais notáveis marcas do cristão devia ser uma sensação de calmo contentamento, tranquilo contentamento. O primeiro conceito do nada me faltará é uma satisfação completa. Onde você está é o lugar para você estar dentro do propósito de Deus. Cada um no seu? Vocês dizem aí? Cada um no seu? Tem espaço para todos estarem. Há muito espaço. Há talentos diferentes. Mas o indivíduo quer o que o outro tem. Não, mas eu quero ser como ele. Eu quero ter o que ele tem. Eu quero o lugar dele. Eu quero a posição dele. E essa rivalidade, essa disputa. Eu assisti um vídeo, depois eu mando para você esse vídeo. Um promotor babando, almejando promoção. E ele estava diante de um julgamento de um indivíduo na cadeira dos réus, sendo acusado de um crime que não havia cometido. E havia evidências de que aquele homem era inocente. Mas o promotor não estava preocupado em acolher provas para inocentar aquele homem. Estava preocupado na promoção dele. Mas o auxiliar do promotor começou a agregar, a reunir provas de que aquele réu não havia cometido tal crime. Ele chegou a apresentar para o promotor: promotor, olha, tem uma prova que ele está falando a verdade, ele não estava no local do crime, ele estava no estádio assistindo o jogo tal, a câmera da repórter tal filmou e mostra ele. Promotor, não estou interessado nisso. E o homem ia ser condenado. E o promotor dizia assim: ele deve ter cometido sim, tanto um como o outro, esse povo é assim mesmo. Até que chegou o dia em que seria dado o veredito. E aquele auxiliar tinha apresentado ao promotor uma prova por escrito, o promotor rasgou. Parece que aquela condenação ia somar algo importante na carreira daquele promotor. E no dia do julgamento, em que o juiz daria a sentença final, deu-se a oportunidade do promotor falar, não quis falar nada, e o juiz pegou o seu martelinho, mas na cabeça do auxiliar estava: nunca é tarde para que seja feita a coisa certa. E no instante final, quando o juiz pegou o martelinho, levantou no ar para dar aquela martelada
para o desfecho e a condenação ser atribuída, o auxiliar pediu a palavra e apresentou as provas para o juiz. E o juiz perguntou: mas você não passou essas provas para o promotor? Ele desconsiderou todas, achou irrelevante. E sabe o que aconteceu? O juiz decretou a liberdade daquele que estava na cadeira dos réus e sentenciou o promotor à prisão. Ele estava preocupado em promover. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12, vamos até ler esse texto. Romanos, não lemos hoje à noite, mas vamos ler a semana que vem, com aquela nossa leitura da palavra. Romanos 12. Um princípio. Romanos 12, 16. Olha que princípio para nós aqui. Quando entre os seres humanos há essa busca por status, autoafirmação, autorreconhecimento. Quero que as pessoas saibam a posição que eu tenho. Quem sou eu na sociedade? Romanos 12, 16. Sede unânimes. Uma outra palavra para unânimes é unidos entre vós. Onde há união, não há discórdia, não há espaço para discórdia. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Embora José, que nós o apelidamos de José do Egito, tenha sonhado com o sol, a lua e 11 estrelas, encurvando-se diante dele, quando no Egito da prisão foi chamado, depois de 13 anos estar preso por um crime que ele não havia cometido, e ele revela, desvenda o sonho de Faraó no tocante àquelas vacas gordas, 7 e 7 magras, e feixes fortes e fracos, e ele diz para Faraó: arrume alguém para administrar. Faraó, estabeleça alguém. Mas longe de José dizer: Faraó, eu conheço alguém que pode te ajudar. Ele não se ofereceu, amados. Ele ficou no lugar dele. Ele se colocou no lugar dele. Eu aprendo aqui com José. A nossa vida, a nossa ambição deve ser ambição celestial, que volta-se para o céu. Paulo disse: prossigo, vou avante, esquecendo-me as coisas que para trás ficam, avançando para estão diante de mim. Mas qual era o alvo de Paulo, o objetivo? Prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Era conhecer Jesus. O foco da igreja é Cristo. Assim como quando há a manifestação da presença do pastor, dispersa toda atitude de autorreconhecimento, de ardilosidade, de disputa, de rivalidade das ovelhas. Quando nós temos a manifestação da presença do Senhor, quando estamos sendo cheios, há uma manifestação do Espírito Santo em nós, nós olhamos para os irmãos e entendemos a melhor posição para tal pessoa. Você abre mão, você cede o direito
Tem gente que trabalha numa equipe de trabalho, numa empresa. Felipe trabalha em empresa, sabe disso. Tentam passar por cima, massacrar, para se autopromover, e fazem isso. E quantos não agem assim hoje? Nós entendemos, eu gosto daquela frase, faça o melhor na condição que você tem, quando tem condições de fazer melhor. Fique na posição que Deus te colocou. Agrade a Deus. Se você é ovelha do Senhor do Salmo 23, Ele me faz repousar. Na vida cristã, basta você entrar em evidência. Você entrou em evidência. A posição que Deus está te colocando é uma posição que chama a atenção das pessoas. Alguém vai querer pegar o teu lugar. Olha a sombra que ele está, olha o tipo de vida que ele está tendo. Mas na menor fração de tempo possível, havendo a manifestação da presença de Deus, lança fora a disputa, a rivalidade, o autorreconhecimento. Daqui 100 anos, que fará diferença na sua vida? Por que você acha que Davi foi perseguido por Saul? Porque Deus havia separado Davi para reinar. Imagine a posição. Aquilo causou inveja. Lembra quando as mulheres cantaram? Saul venceu os seus milhares depois de Davi ter a cabeça de Golias nas mãos. Depois do combate no vale, as mulheres cantaram: Saul venceu os seus milhares, Saul venceu os seus milhares, Davi, seus 10 milhares. Saul avaliou a situação: milhares para mim, 10 milhares para ele, que falta, senão o reino. E da inveja veio o quê? O terrível ódio. Ele porque queria matar Davi. E aquele espírito mau que o atormentava, o impulsionava ainda mais a isso. Pessoas podem ter inveja de você e nutrir um ódio terrível. Tem gente que é para a gente chegar-se perto e aprender. Em alguma área a pessoa domina e sabe bastante e tem conhecimento prático de vida. E você chega e aprende. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Esse assunto aqui eu sei um pouco. Enquanto com a pessoa 30 anos cuidando de ovelhas, é evidente que sabe mais do que eu. Ainda que eu tenha estudado, mas vai saber na prática. Eu gosto quando o apóstolo Paulo, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Fique contente com a situação que você está tendo agora. Amém. Hoje eu sou o pastor, talvez eu vou ser a vida inteira o pastor de igreja pequena, glória a Deus. Eu prego como se fosse grande. Eu nem sei para quem eu estou pregando, ultimamente a gente não tem nem noção exata. De vez em quando estou lá no Rio de Janeiro. De vez em quando estou lá na Espanha, Inglaterra. Onde chegar, vai! Agora vamos para os confins do mundo, confins da terra. E Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Estou contente com o meu carro, contente com a minha casa, contente com a minha esposa. Quando ela dá trabalho, eu penso: todas dão trabalho.
creio que Deus deu a melhorzinha, aqui, que é menos trabalhosa. Penso eu que as outras seriam mais trabalhosas. Contente com os filhos, todos têm problemas. Tem que ficar contente com as contrariedades que você enfrenta, os contratempos. É verdade. E há uma interminável inquietação do indivíduo que está sempre tentando passar à frente da multidão, que está sempre querendo ocupar o ponto mais alto do poste totêmico. É incrível de você observar. Com as pessoas sem Cristo, dá para entender isso. Com o crente carnal, isso é uma realidade. Crente cheio do Espírito vai ser diferente. Vai ter um calmo contentamento, um tranquilo contentamento. Por quê? Ele me faz repousar. Ele me faz ter tranquilidade. Jesus Cristo, o grande pastor, quando esteve entre nós, observou o quê? Que o primeiro ia ser o último. Deixa eu reservar um pouquinho para a semana que vem desse assunto, ainda que eu entre no outro que nós vamos tratar, mas tem umas observações ainda importantes para a gente fazer. Eu tenho que falar daqueles filhos da esposa de Zebedeu, aquele pessoal querendo posição de destaque no trono, no reino de Jesus, uma à direita, outra à esquerda. Vamos falar disso semana que vem. E mandou a mãe lá falar com Jesus. Pedido de mãe é pedido importante, né? Difícil negar um pedido de uma mãe. Mas depois você vai ver o que Jesus falou para essa mulher. É dito que qualquer pastor vai ter compaixão pela ovelha fraca, que leva amarradas de todo lado, das ovelhas dominadoras. As últimas, no seu afeto, vão ser as primeiras. Semana que vem eu vou ainda um pedacinho desse assunto. Fique na posição que Deus te colocou. Não ambicione coisas altas. Acomode-se às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A Bíblia traz recomendações para nós. Filipenses capítulo 2, acho que o verso 3 ou 4. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Em alguma coisa você é superior a mim. Em alguma coisa. Você tem algo em você, um dom, um talento, que Deus tem capacitado você. Eu tenho um colega meu, que devido à deficiência física que ele tem, ele toca violão de um jeito assim, um violão deitado. Presta lá um violão para mim aqui. Ele pega o violão, dá aula. Eu fui estudar violão com ele certa vez. Fui lá aprender uns acordes de violão com ele. Eu achava magnífico o Eugênio. De vez em quando ele acompanha a nossa live. Ele faz assim com o dedo aqui, de uma maneira tão hábil, que o que nós faríamos... Vou dar um ré aqui. Eu faço assim, né? Ré, é isso, né? Ele põe um dedinho aqui por cima, assim, ó, e toca. E como toca? A habilidade que ele tem. A Joani, tetraplégia, magnífica pintora, pintava com o pincel na boca. Que talento! Fique contente, fique animado. A sua casa no quarteirão pode não ser a mais linda do quarteirão, mas se você tem Jesus, é uma casa abençoada. É um lar abençoado. É possível que os anjos te visitem constantemente. E contém na posição que Deus te colocou. No trabalho que Deus te deu. Trabalhe para a glória e honra do nome do Senhor. A recompensa não é aqui agora. Tem gente que acha que graduação é recompensa de Deus. Não, a recompensa está por vir. É na eternidade. Servo. Para Deus todos serão chamados servo. O que é servo?
Aquele que serve. A palavra no original é escravo, servo bom e fiel. E aquilo que fazemos agora, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O tapete vermelho não é para essa época agora, é na eternidade. Fique na posição que Deus te colocou. Essa busca por status, autorreconhecimento, isso é carnalidade. Crente, tendo a manifestação da presença do Senhor, experimenta um tranquilo contentamento, repousa em pastos verdejantes, porque Ele te faz repousar. Não adianta você argumentar com a ovelhinha, brigar, vai haver mais briga ainda, mas deixa o pastor, deixa a manifestação da presença do pastor mediar para você. Vamos nos colocar em pé nesse momento, vamos orar. Semana que vem eu vou concluir esse assunto, até porque semana que vem nós teremos ceia. E aí então, nós teremos um tempo menor para a pregação naquela semana. Seja contente com o que Deus tem feito na sua vida. Se algo lhe incomode, leve para o trono da graça do Senhor. Coloca no trono dele. Deus, algo me incomoda. Se o Senhor pode mudar. Eu confesso que o ano passado, tinha algo que me incomodava. Esse ano não está incomodando mais. Deus mudou. Deus mexeu. Vamos orar nesse momento. A nossa gratidão ao Senhor pela autoridade e poder da palavra dele. Deus bendito, Deus eterno, que como o apóstolo Paulo, possamos dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que possamos valorizar a posição que o Senhor tem nos dado, não nos envolvermos em busca por status, autoafirmação, autorreconhecimento, rivalidade, que possamos desfrutar deste repouso, dessa satisfação completa que podemos ter na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que eu possa, ó Deus bendito, que cada um aqui possa considerar os outros superiores a si mesmo, em alguma área. Outros são melhores do que eu, outros me superam. Não existe ninguém tão sábio que não tenha nada para aprender, como não existe ninguém tão simples que não tenha nada para ensinar. Ó Deus, que haja em nós o que tanto agrada o Senhor, aquele espírito de humildade, pois a tua palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quebranta o nosso ser, ó Deus. Confirma a tua obra, que tais atitudes não venham irromper em inveja, nem em ódio terrível e nem em desprezo. Que possamos, amando a tua palavra, nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, não ter cuidado da carne em suas concupiscências. Obrigado pela palavra, ó Deus, que ela possa cumprir, ela há de cumprir o propósito do Senhor, ela jamais volta vazia. Damos graças por tudo. Pai, também lembramos da recuperação do irmão Roberto. O Senhor tem abençoado este irmão, que no tempo do Senhor nos dê a graça, ó Deus, de recebê-lo em nossa igreja, e um dos cânticos que por tantos anos ele entoou, Deus enviou, que ele possa entoar conosco. Abençoa o lar dele, Deus. Também, ó Deus, abençoe o lar daqueles irmãos que têm nos acompanhado, alguns nós temos conhecimento. A irmã Inês em Ribeirão Preto, ó Deus, visita o lar dela, derrama a porção
do agir do Senhor, de despertamento, despreendimento e consagração de vida ali naquele lar. Não só dela, como toda a sua família, filhos, netos e por aí vai. Oramos também, ó Deus, pelos amados aqui da nossa igreja que no tempo do Senhor estarão retornando, que haja um despertamento, confirma a obra do Senhor. Com este nosso momento de recebermos o maior número de irmãos, e aqueles que estão impedidos, ó Pai, até mesmo por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis, que tal impedimento seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Dá sede, ó Pai, para o nosso povo, que possamos bradar como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Abençoa-te, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Amém.